Eu ainda lembro do som que não ouvi. Era o som do pacote de pão sendo aberto. Mas ele não existia naquela manhã. Aquele silêncio me doeu mais do que qualquer grito que eu já tenha escutado na vida. Meu filho tinha acabado de acordar, esfregando os olhos, com os cabelos todos bagunçados, e me disse com a voz mais inocente do mundo: "Pai, faz um pão com manteiga para mim." Só que não tinha pão, nem manteiga, nem dinheiro para comprar nada naquele dia. Fingi que não ouvi. Fingi que estava concentrado em algo no celular. Mas a verdade é que eu estava lutando contra o choro. Porque um homem de 43 anos, que não consegue dar um pão pro filho, não sente só fome, ele sente fracasso. Eu não era sempre assim. Já tive um bom salário, um carro na garagem, finais de semana no sítio, festas de aniversário, com bolo de 2 andares. Mas tudo começou a desmoronar quando a empresa onde eu trabalhava, há quase 20 anos, foi vendida. Fui cortado do dia para a noite, com uma mão na frente e outra atrás, e sem preparo nenhum para encarar o mundo. No começo, pensei que seria algo passageiro. Logo me recoloco, eu dizia. Só que o tempo passou, as contas se acumularam. A dignidade começou a sumir. Comecei a inventar desculpas para minha esposa, para os amigos. Depois parei de inventar. Apenas me afastei de todo mundo. Silêncio foi crescendo por dentro e por fora. Até o dia do pão. Aquele foi meu ponto de virada. Não porque um milagre aconteceu, mas porque algo dentro de mim se quebrou de vez. E é isso que a gente precisa. Quebrar por inteiro, para ter coragem de se refazer do zero. Eu não dormi naquela noite. Sentei à mesa da cozinha e comecei a anotar tudo que eu sabia fazer. Coisas simples: capinar, lavar carro, ajudar em mudança, consertar encanamento. Mas ali, no meio da lista, eu escrevi: fazer salgados. Minha mãe era cozinheira de escola e me ensinou desde pequeno a preparar coxinhas, empadas, bolinhos de queijo. Era um passatempo para ela, mas era algo que me acalmava. Eu nem lembrava mais. Mas naquela noite, esse detalhe virou minha única arma contra a fome e o fracasso. No dia seguinte, pedi dinheiro emprestado a uma vizinha. Contei a verdade, sem florear. Ela me deu R$ 40. Comprei farinha, peito de frango, óleo, ovos. Voltei para casa e passei a tarde inteira na cozinha. Fiz 25 coxinhas. Coloquei em uma caixa de papelão. Imprimi uma folha com a frase: recomeço, salgados artesanais, feitos com amor e esperança. E fui para a praça mais próxima. As primeiras pessoas passaram e nem olharam. Outras olharam e torceram o nariz. Mas um senhor bem simples me chamou, comprou 2 e disse: essas têm cheiro de comida de verdade. Eu não sei se ele disse por educação, mas aquilo me deu coragem. Voltei para casa com R$ 20. Não era muito, mas foi mais do que eu ganhei em semanas. E mais. Meu filho jantou coxinha naquela noite, com um sorriso no rosto. Aquilo valeu mais que qualquer salário do mundo. No vídeo de hoje, essa é só a primeira parte da minha história. Sei, você chegou até aqui? Comenta a esperança renasceu aqui embaixo. Eu vou ler cada comentário porque sei que tem mais gente vivendo dias assim. Se puder, curta o vídeo, compartilhe com alguém que esteja passando por um momento difícil. E se inscreva no canal, porque nos próximos capítulos, você vai ver que com fé, suor e persistência, até um pacote de coxinhas pode mudar destinos. Eu descobri que o medo tem cheiro. Para mim, o cheiro era de óleo quente, farinha no ar e frango desfiado. Era esse o aroma que preenchia a minha cozinha todos os dias às 5 da manhã, quando eu acordava antes de todo mundo, para preparar os salgados que eu tentaria vender mais tarde. Era o cheiro da minha tentativa desesperada de resgatar minha dignidade, de dar ao meu filho algo que ele pudesse chamar de vida normal. Depois daquele primeiro dia na praça, onde vendi apenas algumas coxinhas, voltei para casa com uma mistura de vergonha e esperança. Eu sabia que aquilo não seria fácil, mas também sabia que continuar como estava seria ainda pior. Na manhã seguinte, fui de novo, com mais salgados, com a mesma caixa de papelão, mas com uma ideia a mais. Levei uma garrafinha de café, coloquei um copo do lado e escrevi num papel: experimente grátis. Acredite, às vezes o que atrai uma pessoa
não é o que você está vendendo, mas o que você oferece sem cobrar. Aos poucos, comecei a atrair curiosos. Um tomava um gole, outro pedia um salgado. Alguns diziam que voltariam depois, e alguns realmente voltavam. Aquele contato humano, que eu evitava fazia meses, começou a me devolver algo que eu nem sabia que tinha perdido: a fé nas pessoas. Certa vez, uma moça de uns 30 e poucos anos comprou uma empada e, antes de ir embora, me perguntou: por que Recomeço? Esse é o nome da marca? Eu sorri meio sem graça e disse: é o nome da minha vida. Tô tentando recomeçar, depois de perder tudo. Ela não respondeu nada, mas voltou no dia seguinte. Trouxe um pacote de embalagens descartáveis e me entregou dizendo: acho que pode te ajudar. Minha tia fechou um buffet e me deu isso aqui. Você vai usar melhor do que eu. Eu segurei aquele pacote como se fosse ouro. Aquela empatia inesperada me mostrou uma coisa que eu não tinha aprendido em 43 anos de vida. Tem gente que aparece como resposta de oração, mesmo que você não tenha tido forças para orar. Com o tempo, fui criando uma rotina. Acordava cedo, fazia cerca de 40 salgados, saía por volta das 7 horas, vendia na praça até 9 horas e depois ia em comércios da região, padárias, papelárias, barbearias. Deixava alguns salgados e dizia: se vender, me paga amanhã. Say now, vender. Eu volto e pego o arriscado. Mas funciona. As pessoas viam a minha confiança, a minha disposição, e isso falava mais alto do que qualquer currículo impresso. Minha esposa, que no começo estava cética, começou a acreditar. Um dia, me disse: você voltou a sorrir. Eu não percebia, mas era verdade. Quando a gente está sufocado, o sorriso é a primeira coisa que morre. E quando a esperança renasce, ele volta. Mesmo que tímido, a grana ainda era pouca. Tinha dia que eu vendia quase tudo, e dia que sobrava metade. Tinha semanas em que eu fazia R$ 200 e outras em que mal passava de R$ 90. Mas toda vez que meu filho me pedia um lanche e eu podia entregar um pão quentinho com queijo, era como se eu tivesse recebido um prêmio. Uma noite, depois de contar o dinheiro da semana, percebi que tinha um pouco mais do que o necessário. Não era muito, mas dava para fazer algo que não fazia havia meses. Comprar um brinquedo para o meu filho. Fui numa lojinha simples e comprei um carrinho vermelho com controle remoto. Quando cheguei em casa e entreguei para ele, ele me olhou como se eu fosse um herói, pai. É para mim mesmo. Aquilo me destruiu por dentro e me reconstruiu ao mesmo tempo. Eu abracei ele com força e pensei: eu não posso desistir. Por ele, por mim, pela gente. Nesse mesmo período, comecei a estudar pela internet. Assistia vídeos de confeiteiros, cursos gratuitos no YouTube, tutoriais de como congelar salgados, embalar melhor, divulgar no WhatsApp. Peguei um velho celular que tinha parado de usar e transformei em linha de pedidos. Comecei a anotar os nomes dos clientes fixos, os gostos de cada um. Criei um grupo no WhatsApp chamado Salgado do Recomeço e comecei a postar fotos dos lanches, escrever frases motivacionais, anunciar promoções. Surpreendentemente, as pessoas começaram a compartilhar. Amigos de amigos mandavam mensagem pedindo combos, perguntando se eu entregava. Eu ainda não tinha bicicleta, fazia tudo a pé, mas cada cliente novo era um fôlego que me empurrava para frente. Certa manhã, uma encomenda grande me deixou sem ingredientes. Corri para a padaria da esquina. Pedi fiado. O dono olhou nos meus olhos e disse: a gente se ajuda. Paga quando vender. Tua luta é bonita. Voltei correndo para casa. Fiz tudo com capricho. A cliente era uma moça que ia levar para um chá de bebê na igreja. Disse que se fosse bom, me indicaria para outras pessoas. Eu tremia de nervoso, mas entreguei com fé. 2 dias depois, ela me ligou. Quero te fazer uma proposta. Parecia que o chão tinha sumido. Aquela ligação foi o prenúncio de algo muito maior. Menos algo que eu jamais teria sonhado quando olhei para aquele pacote de pão vazio. Semanas antes, no próximo episódio, vou te contar como essa ligação transformou meu pequeno recomeço em algo que nem eu acreditava ser possível. Se essa história está te tocando, comenta aqui. Eu também estou recomeçando. Vamos nos ajudar nos comentários.
Curta esse vídeo, manda para alguém que está no fundo do poço e lembra, até a dor tem propósito. Às vezes, é ela que empurra a gente para nossa verdadeira missão. Quando atendi o telefone naquela tarde, meu coração disparou como se fosse uma entrevista de emprego. Do outro lado da linha, a moça do chá de bebê, menos aquela que havia encomendado uma bandeja de salgados 2 dias antes, falava com pressa, mas com empolgação na voz. Olha, todo mundo amou seus salgados. Não sobrou um. As pessoas queriam saber de onde eram. Eu falei de você. E aí pensei, por que você não monta uma mesa no nosso evento de sábado? Vai ter muita gente da igreja. E alguns donos de buffet estarão lá. Pode ser a sua chance de mostrar o seu trabalho. Ela não queria comissão, nem lucro. Só queria me dar uma oportunidade. Naquele instante fico eiporado. Eu não tinha nem mesa decente. Minhas bandejas eram de alumínio, amassadas. Nelt, lona, nem cartaz. Mal tinha ingredientes para produzir para minha clientela do dia seguinte, quanto mais para um evento grande. Mas mesmo com tudo isso passando pela cabeça, eu disse, eu vou. Depois desligar, respirei fundo. Fui até a cozinha. Olhei para o teto e falei em voz alta, como quem conversa com Deus sem cerimônia. Me ajuda, só isso. Me ajuda. No dia seguinte, peguei o pouco que restava do dinheiro da semana e fui atrás do que faltava. Comprei mais ingredientes. Pedi emprestado um isopor grande para manter as bebidas geladas e, com a ajuda da minha esposa, improvisamos um cartaz pintado, à mão com o nome Salgados do Recomeço. Sabor que abraça. Fiquei 2 dias sem dormir direito, fritando, modelando, testando. Tudo tinha que estar impecável. Chegou o sábado, e com a ajuda de um vizinho que tinha uma Kombi, conseguimos levar as coisas até o salão da igreja. Era simples, mas estava limpo, colorido e com cheiro de comida de verdade. As pessoas começaram a chegar. No início, passavam olhando. Algumas elogiavam o nome, outras perguntavam se era delivery. Aos poucos, começaram a provar. Foi ali que percebi algo que eu nunca tinha notado. Meu trabalho alimentava mais do que estômago. Ele alimentava memórias. Uma senhora experimentou um risole e disse com os olhos cheios de água, "Isso aqui tem gosto da minha infância." Um rapaz me perguntou se eu ensinava a receita. Um casal disse que se eu congelasse os salgados, eles comprariam para ter em casa. E uma mulher de blazer azul, com cara de quem mandava em tudo, se aproximou e perguntou, "Você trabalha com encomendas para eventos maiores?" Eu engoli em seco e respondi com sinceridade, "Ainda não, mas posso me organizar. Tô começando agora, mas coloco o coração em cada coisa que faço." Ela me deu um cartão. "Sou organizadora de eventos. Quando precisar de apoio, me procura. E parabéns, tem algo especial no seu trabalho." Dá para sentir naquela noite, voltando para casa com minha esposa e meu filho na Kombi emprestada, olhei para o retrovisor e vi algo que me emocionou mais do que qualquer coisa. Meu filho dormia sorrindo, abraçado a uma caixa vazia de coxinhas. Talvez ele nem soubesse o que aquilo significava. Mas para mim, aquilo era um marco, um símbolo de que o pior tinha ficado para trás. Na semana seguinte, recebi meu primeiro pedido grande. Foi para uma escola. Depois, um salão de beleza pediu combos semanais para os funcionários. As vendas começaram a se organizar. Comprei um caderno e criei meu primeiro controle financeiro. Não sabia nada de planilhas, mas anotava tudo à mão. Quantos salgados fiz, quantos vendi, quanto gostei, quanto on true. Foi assim, na raça, que comecei a ter noção de lucro, prejuízo, margem. Descobri que podia vender kits familiares, combos promocionais, mini coxinhas em potes. E então, chegou a bicicleta. Um amigo meu, vendo meu esforço, me ofereceu uma usada. Estava velha, mas funcionava. E com ela, comecei a entregar pedidos mais distantes. Subia morro, enfrentava sol e chuva, mas sabia que a cada pedalada eu estava mais perto de dar uma vida digna para minha família. Minha esposa também começou a participar mais. Criamos juntos novas receitas. Bolinhos com recheios variados, doces caseiros,
e até um lanche especial para o público infantil. Um dia ela me olhou e disse: a gente podia pensar em abrir um cantinho para vender direto, né? A ideia parecia distante, mas aquilo plantou uma semente. Enquanto isso, comecei a gravar vídeos simples no celular. Mostrava o preparo, falava sobre recomeçar aos 40, sobre não desistir. Eu não era carismático, nem tinha equipamento, mas tinha verdade. E isso, descobri, é mais valioso do que produção de cinema. Uma dessas gravações viralizou em um grupo de bairro no Facebook. Um vídeo de 45 segundos, em que eu dizia: se você acha que não tem mais jeito, lembra do mim. Eu tava devendo, sem emprego, sem pão em casa. Hoje, tô vendendo coxinha e sorrindo. Às vezes, Deus te quebra para refazer. Esse vídeo trouxe mais encomendas, novos seguidores e até um convite para participar de uma feira de empreendedores locais. As portas estavam abrindo e eu aprendi que a primeira porta que precisa se abrir é dentro da gente. A porta da coragem, do recomeço. No próximo episódio, vou te contar como sair da cozinha apertada da minha casa para abrir o primeiro ponto físico da Salgados do Recomeço. E como, mesmo com pouco, conseguimos transformar nossa luta em um projeto que hoje alimenta dezenas de famílias. Se você está gostando dessa história, deixa aqui nos comentários. Eu também estou construindo o meu recomeço. Me conta day on. Você está assistindo? Se já passou por algo parecido, vamos fortalecer essa corrente de superação juntos. Curta, compartilhe esse vídeo e se inscreva no canal. Acredite, se eu conseguir dar a volta por cima com um pacote de farinha e um sonho, você também consegue. O que era para ser uma ideia distante, virou um plano. E depois, o plano virou realidade. Tudo começou com uma conversa simples. Numa tarde chuvosa, enquanto eu e minha esposa organizávamos os pedidos da semana, ela olhou para mim com um avental sujo de farinha e disse: eu acho que a gente já não cabe mais nessa cozinha. Eu sorri, mas ela não estava brincando. Era verdade. A produção cresceu tanto que os pedidos estavam se acumulando nos corredores. Tinha massa na geladeira, caixas vazias na sala, farinha até no quarto do nosso filho. A casa virou um mini centro de produção improvisado. Foi ali que a ideia do ponto físico ganhou forma. Na semana seguinte começamos a procurar not the shopping, nem rua movimentada. Sabíamos que nosso orçamento era mínimo. Visitamos garagens desativadas, portinhas pequenas, espaços com cheiro de mofo, até que encontramos um lugar modesto, mas com alma. Um antigo açougue desativado, com azulejos brancos e balcão já meio gasto. Tava para alugar fazia meses. O aluguel era baixo. O dono gostou da nossa história e aceitou parcelar o primeiro mês. Minha sogra doou um freezer. Um amigo eletricista fez a instalação sem cobrar. Um ex-cliente que era pintor nos ajudou a dar cor nas paredes em troca de alguns combos de salgados. Era como se o universo dissesse: agora é com vocês. No dia da inauguração, tremi como criança em primeiro dia de aula. Não tínhamos fachada bonita, nem letreiro luminoso, apenas uma lona azul com letras brancas escritas à mão: Salgados do Recomeço. Aqui a luta vira sabor. A vizinhança veio em peso. Uns por curiosidade, outros por amizade. Teve fila, teve gargalhada, teve choro. Eu mesmo me emocionei quando vi minha esposa servindo um café para uma cliente com um sorriso que eu não via há anos, e vi meu filho com uniforme de ajudante, segurando uma plaquinha na calçada. Hoje tem coxinha quentinha? Pergunta pro meu pai. Aquilo ali era mais do que um ponto comercial. Era o renascimento da nossa família. Com o tempo, o espaço se transformou. Ganhamos uma estufa nova, uma máquina de cartão, uma mesa de plástico, com 2 banquinhos. Começamos a oferecer cafés, bolo simples, refrigerante gelado, e depois vieram os primeiros funcionários. Uma vizinha que estava desempregada e um senhor aposentado que queria ocupar o tempo. A equipe era pequena, mas trabalhava com alma. Cada salgado saía com história. Cada cliente que voltava se tornava parte da nossa reconstrução. E sabe aquele vídeo que postei no Facebook? Ele foi compartilhado por uma página de bairro que tinha milhares de seguidores. De lá,
viralizou. Chegou em pessoas que eu nunca imaginei alcançar. Um jornalista local veio conhecer a loja, fez uma matéria, depois uma rádio me convidou para dar uma entrevista. E dali nasceu algo que até hoje me emociona. O Projeto Recomeço Coletivo, com a ajuda de voluntários e doações de alguns clientes. Começamos a oferecer aulas básicas de culinária e vendas para pessoas em situação de rua ou desempregadas acima dos 40 anos. A ideia era simples: mostrar que sempre é possível começar de novo, menos com dignidade, com trabalho, com apoio. Hoje, aos 47 anos, eu olho para trás e mal reconheço aquele homem que não tinha nem pão em casa. O que mais me impressiona não é o dinheiro que a gente fatura, nem o número de seguidores, nem mesmo o sucesso da loja. O que me emociona é saber que meu filho nunca mais pediu comida e recebeu silêncio. Ele aprendeu cedo que os pais caem, mas também levantam, que o recomica não é vergonha, que esforço e humildade ainda são capazes de construir coisas grandes. Outro dia, ele me perguntou: pai, quando eu crescer, posso trabalhar aqui com você? E eu respondi com o coração cheio: filho, você pode trabalhar onde quiser, mas, se for aqui, será sempre bem-vindo, porque essa história é sua também. Hoje, o nome Salgados do Recomeço está em 2 lojas. E se Deus permitir, virão mais, mas nunca vou esquecer daquela manhã em que meu filho me pediu um pão e eu não tinha, porque foi nesse dia que eu aprendi a maior lição da vida. Às vezes, é no vazio que Deus planta um novo começo. Se você se emocionou com essa história, comenta aqui embaixo: eu ainda acredito no recomeço. Se inscreve no canal. Compartilha esse vídeo com alguém que esteja perdendo a esperança. Você não chegou até aqui por acaso. Talvez essa história tenha sido escrita para você lembrar que ainda dá tempo de recomeçar. Mesmo que seja do zero, mesmo que ninguém acredite, mesmo que pareça tarde demais, porque nunca é tarde quando a coragem é maior que o medo.